Mensagem 177. O pecado em forma de tédio. Leia Salmos 78, do 26 ao 31. Fez soprar nos céus o vento oriental, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e um bando de aves como a areia do mar, e as fez cair no meio do acampamento, em volta de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam. Mas não estando satisfeitos, quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles, e ele matou os mais fortes. Sim, derrubou os jovens de Israel. Este salmo faz referência a Números 11, quando os israelitas reclamaram, dizendo-se cansados da provisão divina de maná como alimento diário. Eles ansiavam por carne. Deus lhes enviou um bando de codornizes, mas previu acertadamente que eles viriam a detestar o que tanto haviam desejado. Uma das marcas do vício é o efeito tolerância, ou seja, o dependente necessita de doses cada vez maiores de determinada substância para obter a mesma sensação. De modo semelhante, qualquer coisa além de Deus da qual extraímos o sentido de nossa vida, ou no qual depositemos nossa esperança, depois do êxtase inicial, haverá de nos entediar cada vez mais. Apenas Deus e o seu amor se tornam mais e mais envolventes, cativantes e suficientes para sempre. A nossa geração vive cercada por vícios socialmente aceitos. Segundo o relatório digital 2025, fruto da parceria entre a We Are Social e a Meltwater, o brasileiro passa em média 3 horas e 32 minutos por dia apenas em redes sociais, índice que coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking mundial de tempo gasto nessas plataformas. No campo da saúde mental, estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com transtornos mentais. A ansiedade e a depressão, que já figuravam entre as condições mais prevalentes, sofreram um aumento documentado de 25% logo no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Somemos a isso o consumo crescente de álcool, açúcar, compras por impulso e jogos e entretenimentos online. A abrangência desses dados sugere que mesmo o público que frequenta os bancos das igrejas todos os domingos não está totalmente imune a este fenômeno. Tais compulsões raramente são, em sua raiz, problemas de força de vontade. São, com mais frequência, tentativas de preencher um vazio, um tédio, que só Deus pode saciar. Tentamos anestesiar ansiedades sem nome, fugir de arrependimentos e distrair-nos de temores que não temos coragem de encarar. O coração humano, como confessou Agostinho, é inquieto até descansar naquele que o fez. Tais substitutos têm um padrão, prometem satisfação e entregam tédio crescente. O ciclo de desejo, consumo, alívio breve, vazio, novo desejo e dose maior é exatamente o que o Salmo 78 descreve. Comeram e se fartaram, mas a insatisfação retornou enquanto a comida ainda estava na boca. É o relacionamento verdadeiro com Deus, debaixo do seu cuidado paternal, que nos traz inteireza, não porque Ele nos prive das coisas boas da vida, mas porque nos ensina a recebê-las sem fazer delas nossos deuses. Quando Deus é o centro, as outras coisas voltam ao seu tamanho real e podem ser desfrutadas sem o peso de terem de preencher a alma. A comida deixa de ser fuga e consolo e volta a ser nutrição. O trabalho deixa de ser identidade e volta a ser vocação e sustento. As redes sociais deixam de ser espelho da alma e voltam a ser meras ferramentas. A diferença entre o vício e o desfrute saudável quase nunca está na coisa em si, mas no peso que ela passa a carregar em nosso coração. É nesse contexto que precisamos compreender a praga que se seguiu às codornizes. À primeira vista parece desproporcional. Deus enviou a carne pedida e depois puniu quem a comeu. Entretanto, a praga não foi vingança, e sim disciplina paternal.
Deus precisava arrancar do povo a falsa narrativa que a fome do momento estava construindo, a saudade do Egito. Por causa das panelas de carne, começaram a romantizar a escravidão, esquecendo-se dos açoites, das crianças assassinadas, do choro de gerações sob o jugo. A percepção momentânea estava reescrevendo a memória histórica. E é exatamente isso que o pecado faz com a memória do coração humano. Faz da prisão do erro um lugar saudoso, e do caminho da graça um deserto insuportável. Por amor, Deus interrompe esse delírio antes que ele se enraize. A disciplina divina não é contradição do seu amor, é uma das formas mais severas dele. Ele não permite que seus filhos voltem ao Egito por um engano de paladar. Vamos orar juntos? Pai bondoso, confesso que frequentemente procuro alívio nas distrações, nos consumos e nas redes sociais, tentando anestesiar o tédio e as ansiedades do meu coração. Perdoa-me por exigir que essas coisas limitadas carreguem o peso de preencher a minha alma. Peço-te que restaures as minhas prioridades. Ensina-me a desfrutar das tuas dádivas sem fazer delas os meus deuses. Que a minha alma inquieta encontre descanso verdadeiro e definitivo somente em ti, o único que é eternamente suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o devocional Caminho Diário. Se você quer contribuir com este trabalho, compartilhe com seus amigos e familiares. Ore por nós e até o próximo devocional.